Glória a Deus. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui hoje. Estou um pouco ansioso, um tempo que eu não prego, mas estou feliz. Feliz porque Deus tem cuidado de mim, eu tenho vivido bons dias e eu sei que tudo tem um propósito. Meu nome é Pedro Pires, eu tenho 26 anos, sou atleta de futebol profissional. Na verdade, eu acho que eu jogo futebol desde que eu nasci, né? Estou nessa caminhada. Vou falar um pouco da minha história, de tudo que eu passei, de criança até hoje. No final, eu vou deixar uma palavra. O Senhor colocou no meu coração que seria uma noite de alinhamento, sabe? Uma noite de arrependimento. E quando eu falo para vocês, eu falo primeiramente para mim. Hoje é uma noite que, se pudesse aceitar Jesus, eu aceitaria de novo. Estou motivado em Deus, estou com vontade de ver grandes coisas em Deus. E eu creio que seja uma noite que Ele quer falar aos nossos corações. Esse é um momento que eu fico confortável de falar. Eu amo falar de Jesus. Na verdade, eu gosto de falar de qualquer coisa, eu já gosto de conversar. Quando é para falar de Jesus, eu fico mais feliz ainda. Minha esposa, essa hora, está mais nervosa que eu tenho certeza. Mas eu estou feliz. Deus é bom. Eu vou botar aqui o cronômetro, que o pastor falou que só tinha, eu acho que 1h45 para falar. Senão eu passo. Vamos lá. Desde pequeno, né, eu sempre tive um sonho de me tornar atleta profissional de futebol. Hoje eu posso dizer que parte desse sonho eu conquistei, a outra parte eu estou buscando. Eu queria muito contar uma história extremamente triste para vocês e um final extremamente glorioso aos olhos do homem. Mas eu creio que não seja isso que salva e também não é essa a minha verdade. Eu estou aqui para contar a minha história. Eu creio que vai ser edificante e nós vamos ser abençoados. Eu também vou ser abençoado essa noite. Eu comecei com 7 anos de idade. Quem aqui do Rio conhece o Madureira? Eu fazia teste, como todo garoto. Passei no teste. Eu lembro que na época, meus pais estavam mal financeiramente e a gente teve que abrir mão de muita coisa em casa. Eu lembro que, para ir treinar, eu lembro que eu tinha que passar aquela roleta por baixo para não pagar uma passagem. O lanche depois do treino era sempre um salgadinho. Se tivesse que comer 2, já era. Não dava, era um salgadinho e ia para casa. Eu tenho uma irmã mais velha. Eu lembro que uma época ela ficava muito sozinha, meus pais estavam sempre me acompanhando, mas era um momento feliz, né? Eu vejo que quando a gente é pequeno, criança, a gente vai para um lado, vai para o outro, e não sente cansaço, treina num lugar, treina no outro, pega ônibus, e depois que a gente cresce, a gente vai ficando cansado, né? Se mandar fazer de novo, a gente não faz. E cheguei no Madureira, fiquei uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, fiz um campeonato bom. Logo veio o Botafogo, o Fluminense atrás de mim, Flamengo também. E eu tenho a família toda botafoguense. E, logicamente, Marcelinho, eu fui pro glorioso, né? Fui pro glorioso, e meu pai ficou feliz pra caramba. E nesse meio tempo de transferência, eu descobri que eu tinha um problema no coração, senti falta de ar jogando umas 2, 3 vezes. E comecei a fazer os exames, e nesse meio tempo fui para o Botafogo. E quando cheguei lá, eu descobri que precisava fazer uma cirurgia, poderia ter uma morte súbita. E, na época, meus pais também estavam mal de grana, não tinha condições de pagar a cirurgia. E eu comecei a fazer os exames e tive uma conversa, meus pais tiveram uma conversa com os diretores e explicaram o meu problema.
E aí eles falaram que iam pagar tudo, que iam nos abençoar. Não foi um momento de muito sofrimento, porque eu era pequeno, assim, a gente não tem muita noção do que realmente está acontecendo, da gravidade do problema. Hoje eu vejo jogadores tendo que parar de jogar por causa de problema no coração. E ali o Botafogo falou que ia arcar com tudo, e deu um alívio para a gente, logicamente. E comecei a fazer os exames, preparei para fazer tudo. E um pouco antes de eu operar, eu recebi uma ligação dizendo que o futsal do Botafogo na época estava acabando. E os investidores iam sair. E eu lembro que minha mãe recebeu essa ligação, e eu olhei para minha mãe na época e ela ficou com a cara meio apavorada, assim, e eu sabia que boa coisa não era. E eu pensava, né? Falei, caramba, e agora como é que vai ser? Minha mãe naquele desespero, meu pai também. E um pouco depois dessa ligação, cerca de 1 hora, o investidor ele ligou de novo lá para casa e falou para a gente ficar despreocupado, que mesmo acabando com o futsal, ele arcaria com a operação. E eu operei, né? Um procedimento simples. E um pouco mais de um mês eu estava jogando bola de novo, estava correndo. Para a glória de Deus. Como acabou o futsal do Botafogo, eu fui para o Fluminense. Fui para as Laranjeiras, um lugar que foi minha casa durante 9 anos. Passava mais tempo no clube do que em casa, do que no colégio, com certeza. Mas vocês têm que estudar, não faz isso que eu fiz, não. E fui muito feliz, era um ambiente gostoso, aproveitei, eu me divertia. Criança tem que jogar bola para se divertir, né? A responsabilidade ela tem que vir depois. E com 17 anos eu saí do Fluminense, fui dispensado e comecei a treinar por conta própria. E quem joga bola sabe que sub-17, hoje ainda menos. Hoje em dia, os campeonatos estão sendo televisionados a partir com 15, já está passando no Sport TV, em tudo quanto é lugar. Sub-17, na minha época, era aquela idade que todo mundo queria jogar para aparecer na TV, no Sport TV. E eu vi os meus amigos que jogaram comigo desde pequeno na TV, eu em casa, treinando por fora. E eu, para baixo, assim, na época, já saía para a noite, saía bastante, inclusive, bebia legal. Mas me dedicava, sempre me dediquei, sempre treinei muito, sempre soube onde eu queria chegar. E nesse ano que eu fiquei parado, eu conheci um cara que me fez uma promessa de me levar para o México e tal. E eu fiquei o ano todo esperando, e por isso eu não joguei. Mas apesar de eu não ter jogado, né, e apesar de eu não ter ido para o México, foi um ano que fundamental na minha carreira, porque eu me dediquei como nunca, assim, sabe? Profissionalmente falando, eu me vi muito melhor fisicamente, evoluí muito. Esse ano que eu fiquei parado era um ano de 2013. Fazem quase 10 anos já, o tempo passa voando. E nesse meio tempo, né, eu não falei, mas assim, meus pais, eles sempre vieram à igreja. Eu sempre gostei, desde pequeno, de ir para a igreja, sempre gostei de ouvir a palavra de Deus, sempre gostei do ambiente de louvor. Eu digo que, mesmo meus pais inconstantes, é como se eu crescesse sabendo qual era o meu lugar, sabe? Quando eu era pequeno, eu já imaginava, não, quando eu crescer eu vou ser jogador, vou ter minha esposa, meus filhos, vou estar no culto sempre. Alô? Acho que ele está querendo falhar isso aqui. E só que pelo motivo dos meus pais serem meio inconstantes, eu nunca consegui ir sempre. Mas o pouco que eu ia, eu gostava, eu ficava feliz, e eu cresci sabendo qual era o meu lugar, essa é a verdade. Eu cresci sabendo qual era o meu lugar. E no ano de 2012, eu voltei para a igreja, né? Eu voltei a ir aos cultos, eu me batizei, eu fiquei bem,
fiquei bem com Deus. Mas durou, acho que uns 7 meses, 8 meses. Porque eu sempre amei aquilo ali, mas eu não posso mentir, eu sempre amei o mundo também. Eu sempre amei as coisas do mundo. Sempre gostei de sair, de beber, da mulherada, que eu não namorava ainda. Mas as coisas do mundo sempre me atraíram. E aí, depois de 7 meses, eu me desviei, voltei para a vida que eu já conhecia antes. Eu comecei a ir para a noite com 14 anos de idade, comecei a beber com 15. E ali eu me desviei e voltei a fazer tudo o que eu antes estava fazendo. Mas eu creio que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E eu sei que Ele deixa os 99 e vai buscar a ovelha que está perdida. E eu, mesmo no mundo, nessa época, eu tinha a convicção de que uma hora eu ia voltar e que meu lugar seria aqui. Não necessariamente com o microfone na mão, né? Mas na igreja, na célula. Aquele lugar bom de crente estar é dentro da igreja, né? De crente tem que estar na igreja. É domingo, quarta, segunda, terça, dorme na igreja. Isso é crente bom. E passado esse ano, o ano que eu fiquei parado, quando virou o ano, eu falei assim, agora eu preciso voltar a jogar. Um ano parado, eu preciso recomeçar. E aí eu tive um treinador no Fluminense, que na época tinha assumido o Bangu. Eu era sub-18, primeiro ano de juniores. E eu falei, eu tenho que jogar, em qualquer lugar eu preciso jogar. E aí fizemos um jogo contra, no projeto que eu estava, contra o Bangu. Ele, logicamente, lembrou de mim, mandou eu ficar lá com eles. E aí, lá no Bangu, foi aquela passagem curta e intensa. Foram, acho que, 10 jogos, eu acho, e 5 gols. Meio turno de Campeonato Carioca Sub-20, era primeiro ano ainda, tinha projeção. Era primeiro ano, tinha o ano que era 2014 mais 2. E o Flamengo, alguns profissionais do Flamengo já me conheciam da base, de jogar contra, né, lógico. Muitos anos jogando. E me viram jogando no Bangu. E me pegaram para o Flamengo. Lembro que eu fui fazer avaliação, não tinha contato no Bangu profissional. Estava jogando e fui fazer avaliação. Cheguei no Flamengo, cheguei bem. Eu não posso deixar de mencionar que no Bangu teve um volante que me ajudou muito. Ele tá ali, é o Marcelinho. E nós fomos felizes, hein, Marcelo? Caramba, tempo que não volta. E aí eu fui para o Flamengo, cheguei de fazer a avaliação, fui bem. Cheguei muito bem. Fiz o meu primeiro contrato profissional. Comecei a ganhar meu dinheirinho, de verdade, estava na hora. É aquele momento que a gente chega e fala assim, uma parte do sonho deu certo, né? Porque a gente viaja o Rio de Janeiro tudo para cima, para baixo, e atrás de bola, futsal, campo. E sem ganhar nada direito, ganhava uma ajuda, ganhava até bem para a categoria, mas quando você chega nos juniores do Flamengo e você ganha um salário melhor, você vê que, não cheguei onde eu queria, mas é uma parte do sonho realizado, né? Valeu a pena. Esse foi o sentimento, valeu a pena. E, logicamente, não é diferente do profissional, as coisas são muito acessíveis, né? Eu sou criado no Rio, criado na praia, eu tenho meus amigos até hoje que são criados comigo, estou sempre com eles. E no Flamengo, se já era fácil antes, no Flamengo ficou mais fácil, né? Eu não posso dizer assim, se eu falar para vocês assim, eu me perdi, eu sempre dormi cedo para treinar, sempre treinei bem, sempre me dediquei, mas eu poderia ter investido em mim, sabe? Eu poderia ter saído menos, não era aquele absurdo, mas saía, bebia, e hoje eu vejo que eu poderia ter feito diferente, assim, para colher resultado diferente. E como eu passei um ano todo parado, de 2013, e quando chegou 2014, depois de 2, 3 meses eu já estava no Flamengo, minha vida ela mudou muito rápido, né? E você se adaptar a isso, os jogadores que eu via na TV, que eu pedia para tirar foto antes, eu estava treinando com eles. E para você se adaptar, logicamente leva um tempo.
Eu era menino, tive um pouco de dificuldade no início, mas o tempo passou, eu fui me adaptando, fui conseguindo jogar bem. E até que, assim, no meu melhor momento, eu tive uma lesão no braço. Eu quebrei o antebraço, os 2 ossos do antebraço. E ali uma recuperação que era para demorar 2, 3 meses, tive alguns problemas. E demorei 7 meses, se eu não me engano. Isso me atrapalhou bastante. Vocês que jogam sabem, principalmente o pessoal da base aí, quando você para de jogar, vem uma galera, uma garotada subindo, boa de bola, e, consequentemente, eu acabei perdendo espaço, né? No último ano de contrato, eu fui afastado, fiquei só treinando e saindo direto. O último ano de contrato foi ruim, minha cabeça ficou meio ruim, porque ficar afastado, só treinando, sem jogar, aí você vai para a fuga que você acha que é certo ali, né? Já com a minha namorada, na época, minha esposa hoje, já estava comigo, minha parceira desde sempre. E foi isso. No último ano de contrato, eu já pensava em estudar, falar, não, acabou aqui e tal, vai acabar o contrato, eu não vou ficar indo para longe para ficar sozinho, para ganhar pouco, ficar longe da família, morar em alojamento, eu não vou fazer isso, não sei o quê, eu vou... E a minha chave estava virando ali, né? A chave estava virando. E quando acabou o contrato, final do ano, final de 2016, eu recebi uma proposta para ir para Itabaiana, interior de Sergipe. E eu estava desviado. E aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer em Itabaiana? Nunca escutei nem falar. E aí eu falei, não, mas eu vou. Estava precisando de dinheiro também, eu ia ficar desempregado, tinha que, né, comprar o leite das crianças, porque não tinha criança. E eu falei, eu vou pegar isso aí. E aí eu peguei. E como eu falei para vocês, eu sempre fui muito amigo, minha rapaziada sempre esteve na minha casa, sempre junto. E até hoje eu sou assim, se me ligar, eu estiver de bobeira, vamos ali, vamos, tomar um café, vamos, tomar um açaí, vamos para a praia, vamos jogar uma alta. E aí eu vou. E quando eu cheguei em Itabaiana, eu me deparei com uma situação diferente. Eu falei assim, cheguei no alojamento e eu pensei assim, falei, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Não é isso que Deus quer para mim, não. Cheguei lá num dia, sem brincadeira. Cheguei lá num dia, no alojamento, era uma pousada, e um tempero diferente, né? Nada contra o Nordeste, pelo amor de Deus, mas um tempero diferente que eu não estava acostumado, e a pousada era bem de frente na beira da estrada de Sergipe. Eu falei, caramba, e aquilo ali me gerou um impacto, né? E aí, no dia seguinte que eu cheguei, eu já falei, eu vou dar entrada na faculdade. Nada, vou ficar aqui, nada, vou ficar... E aí, a gente entrando na faculdade, fiz uma prova lá, fiz uma redação, fui aprovado. Eu tive o básico, eu fiz uma redação boa, tirei a nota boa. E eu falei assim, vai ser isso mesmo, tenho um ano 7 meses de contrato aqui, vou ficar aguentando esse perrengue aqui, vou comprar uma passagem para Mariana, fica aqui comigo umas 2 semanas, 10 dias, e aí vai levando, compra outra passagem depois, mas a verdade é que eu não queria deixar o dinheiro passar, né? Não vou mentir para você, eu falei, vou deixar esse dinheiro passar não, vou ficar esses 7 meses aqui de contrato e vou pegar esse dinheiro, já também não paro assim de mãos vazias, né? Eu falei, vou parar, mas pelo menos vou pegar esse dinheiro aí. E aí a minha mente já estava voltada já para parar de jogar. E aí o pessoal lá do clube começou a fazer uma célula e tal, a primeira eu não fui, a segunda eu não fui. Aí na terceira eu fui. É por isso que eu falo sempre que o esporte tem tudo a ver com Deus. As coisas estão extremamente ligadas. O que Deus quer de fato na nossa vida é levar a gente para o céu. Eu sempre falo isso. A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. Mas Deus, quando te chama, primeiramente, Ele chama você para ser salvo. Ele quer que você vá para o céu. Depois você começa a caminhar, começa a se envolver.
mas Deus, Ele quer te levar para o céu. E aí, na quarta célula, eu estava lá, na verdade, eu nem ia. Aí deu 9 horas, a hora do lanche, eu descia. Aí estava rolando a célula. Aí, o pessoal orando e tal, e, pô, eu conhecedor da palavra, né? Eu cheguei assim, eu e um outro camarada, e aí eu falei assim, pô, peguei o lanche, falei assim, pô, não vou também pegar o lanche. O pessoal orando aqui, eu não vou dar as costas para os caras, eu com essa palavra, eu vou terminar de ver a célula aqui. Aí terminei a célula. Aí eu gostei. Na outra eu fui inteiro, desde o início, falei, vou nessa célula. E aí entra a minha história, o meu testemunho, tudo que eu tenho hoje. Eu não joguei ainda profissionalmente num clube grande, já rodei pra caramba aí, Nordeste, Norte, Sul, já conheci o Brasil todo. E Deus me falou que ia me levar a lugares que eu nunca imaginei, já conheci o Brasil todo. E é por isso que eu falo que, assim, eu acredito num propósito, sabe? Eu acredito que Deus planejou algo para você e é ruim você sair um pouquinho para a direita do propósito que Deus tem. E aí, quando eu fui naquela célula ali, na quarta vez, eu falei assim, cara, deram a palavra e fizeram o apelo, né? Eu lembro que não foi uma palavra marcante, né? Normalmente, quando a gente se encontra com Jesus, a gente normalmente tem uma palavra que te marca, ou tu vai no encontro, mas algo marcante, assim. Foi uma palavra simples, né? Como o Evangelho é. E fez o apelo, uns dois atletas aceitaram Jesus. E quando ele perguntou se alguém queria se reconciliar, eu falei... um amigo meu levantou a mão. Thomas Anderson, nunca me esqueça. E aí eu falei assim, eu vou voltar para Jesus também. E aí eu levantei a mão. E ali, acabou aquela célula ali, eu falei assim, cara, eu estou longe de todo mundo, eu vou voltar a ler a Bíblia, sabe? Eu vou voltar a ler a Bíblia, que eu nunca mais li, eu vou voltar a orar, que hoje eu voltei para Jesus. E eu creio muito, assim, que o nosso processo, eu creio que um culto não muda a vida de ninguém, sabe? Eu creio que uma palavra, eu creio que um encontro, uma experiência, ele não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é a nossa busca. E a gente tem que se converter toda hora, porque eu já vi tanta coisa com Deus e já senti vontade de abandonar tudo. Já senti vontade de largar tudo. Eu estou falando aqui de coração para vocês, mas o processo do dia, ele tem força. Quando você ora, quando você lê a palavra, é aí que você está ganhando. Não é é lógico, quando você levanta sua mão e vem aqui na frente e aceita Jesus, isso é uma bênção, eu fiz isso. Só que não existe só um momento e pronto, acabou. Não, você vai sair daqui, você vai para sua casa, e ali o teu dia vai ter as mesmas coisas de sempre, que você sempre enfrentou, o teu dia vai continuar com isso. Então, quando... A mulher quer dizer que glória a Deus, está dando glória aí, Nadão. Então, eu aceitei Jesus e comecei a buscar. Comecei a buscar o que eu posso falar sobre esse momento de conversão. A verdade é que o que eu pensei foi assim, cara, eu não posso depender dos meus amigos, ou de uma cerveja, ou de uma saída, de uma balada, para ser feliz. A situação que eu em Itabaiana, eu falei assim, cara, eu preciso encontrar um jeito de ser feliz do jeito que eu estou hoje. Eu não posso ficar dependendo daquilo ali. E nessa minha vulnerabilidade, Jesus entrou com força, a ponto das pessoas me olharem e sem entender muito bem o que eu estava vivendo. Afinal de contas, eu estava em Itabaiana, um cara que jogou no Fluminense 9 anos, jogou no Flamengo 3 anos, está mais realizado em Itabaiana, é alguma coisa muito estranha, pô. Não bate. E ali eu vivi a plenitude do amor de Deus, eu senti aquele amor por mim. E o Senhor, quem já escutou a voz do Senhor, sabe que a voz do Senhor é inconfundível. Às vezes a gente escuta um negócio, a gente sente no nosso coração, sente no coração de falar isso, de fazer isso, e aí beleza, sente no coração, é Deus. Mas quando o Senhor fala contigo, é incomparável. Você já sabe assim, o Senhor, Ele falou comigo. E lá naquela cidade o Senhor falou comigo. Ele falou assim, filho, eu só te trouxe para cá só para restaurar o seu relacionamento comigo. E aí eu passando aquilo tudo, eu falei assim, cara, é isso. Aquela palavra entrou no meu coração. E eu falei,
agora sim. Agora, não mudou nada na minha vida. Não mudou nada. O que mudou para mim? O propósito. Propósito, o sentido da vida mudou. Eu falei, caramba, era isso, cara. Agora é isso. E eu lembro que uma vez no ônibus, indo treinar, foi quando eu percebi que eu estava crente de novo. O pessoal com conversa, não sei o que, falando de mulher, não sei o que lá, aí eu fechei a cara. Aí nisso que eu fechei a cara, na mesma hora, eu senti no coração. Foi Deus que falou, não, eu senti no coração mesmo. Eu falei assim, eu estou crente de novo, já era. Fui laçado. É igual uma paixão de um casamento, de um relacionamento, que você fala assim, pô, mas eu não quero. A minha esposa, não me deixa mentir, fui resistente a ela, cara. A gente começou a namorar, eu falei, cara, não quero namorar essa menina, não, ela é muito doidinha, mano. Não quero. Eu não quero. Mas o amor já tinha entrado. Eu falava assim, não tinha como, já não era mais forte que eu. Eu falava assim, já era, fui laçado. E o amor de Jesus, ele faz isso. O amor de Jesus entrou em mim de tal maneira que mesmo eu querendo correr, eu já não consigo mais, porque Jesus já me encontrou. E nesse período que eu passei, depois de Itabaiana, eu fui para o Confiança de Sergipe, que é um time melhor, aí depois fui para o Ipiranga de Erechim, comecei a rodar na Bahia. E nesse tempo, o Senhor foi restaurando as minhas emoções, e em alguns momentos desse, eu senti vontade de retroceder, porque um pouco depois a gente namorava, mas a gente se terminou, e eu sou crente, mas eu era solteiro e era homem ainda, isso aí não mudava, né? Então, em algum momento eu senti vontade de retroceder. Só que quem já se encontrou com Jesus sabe que é o seguinte, o que eu pensei, eu falei assim, cara, eu vivi uma experiência com Deus em Itabaiana, que durou 7 meses, os melhores 7 meses da minha vida. Será que eu vou retroceder agora? Será que Deus me levou, ou Deus é mentiroso, será que Deus me levou para lá para agora eu me desviar? Não é possível. Então, toda vez que a gente se encontra com Deus, a gente tem que dar valor a Deus. A gente tem que dar valor à nossa intimidade. A gente tem que dar valor e acreditar no que o Senhor nos falou. Então, nesse tempo, o que eu posso falar para vocês? Eu já senti vontade de retroceder, sim. Mas até hoje, o Senhor me manteve de pé. O Senhor me restaurou o meu relacionamento com a minha esposa hoje, nós casamos. Inclusive, nós vamos fazer 1 ano de casados quarta-feira. Em um relacionamento que era tudo para não dar certo, né? Porque ela sabe que ela era meio complicada. Hoje a gente faz 1 ano de casado, entendendo? Ela já me acompanhou para alguns lugares. Tem sido uma bênção, né? Depois desses tempos que eu joguei, esse último ano agora eu estava em Manaus. Mas tive uma lesão no joelho, precisei parar para tratar, porque eu estava com muita dor já há muito tempo. A mesma lesão do Ronaldo Fenômeno até, só o futebol que é diferente. E aí, é um tempo difícil, porque eu estou em casa há muito tempo. No futebol não é diferente, ficar desempregado é ruim. Mas o Senhor tem me sustentado, tem feito as coisas. A gente nem sabe como, se perguntar como é que tu faz, não sei, mas deu para eu ver. É isso que a gente sabe. Mas o que me motiva a continuar jogando futebol, mesmo não estando em um grande clube? O que me motiva é um propósito, entendeu? Porque o pastor da minha antiga igreja, ele fala uma coisa que é super certa. A pior coisa que tem é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou. Porque às vezes Deus me chama para Manaus, para Bahia, para os lugares, às vezes é para você encontrar uma pessoa. Porque quando Deus te honra, Deus te coloca lá em cima, a gente sabe que não se trata da gente, se trata do Senhor, do que o Senhor quer. Então, o que me move hoje no futebol é o propósito. E eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. Ainda que as pessoas não enxergam, ou às vezes as pessoas falam, cara, o que esse cara está fazendo da vida? Já está na idade já de parar, não ganhou dinheiro. O que me move hoje é o propósito. É o propósito que não pode deixar de parar. Sabe por quê? Porque a pior coisa que você tem é você chegar lá e você não ter construído no caminho, porque o que dá sentido para a gente é o sonho. E o que faz sentido para a gente é o processo, é o caminho. São as coisas boas e as coisas ruins que vão te formando, vão gerando dentro de você um caráter de Cristo. E a pior coisa que você tem é você chegar lá em cima e você não estar pronto, você retroceder. Eu estou aqui hoje e daqui a um tempo não vai acontecer, mas imagina se eu retrocedesse
quantas pessoas eu levaria comigo? Porque quando eu comecei a rodar o Brasil, eu fiz muitas amizades e eu sei que muitas pessoas se converteram porque conviveram comigo, não porque eu sou bom, mas eu sempre mantenho o meu posicionamento, sou a mesma pessoa. Depende do que esteja acontecendo dentro do clube, eu sou a mesma pessoa. E eu sei que todo lugar que a gente passa, as pessoas estão observando a gente. Então, já pensou se eu chego lá e eu volto atrás? Eu sempre oro para Deus conservar sempre o meu coração, a minha fé, para que isso não aconteça. E eu quero deixar uma palavra para vocês. Está em João, 32 minutos, passa voando. Eu comecei a pregar, agora a falar, agora que ia chegar finalmente, já está acabando. Deixa eu abrir aqui. Primeiro é Marcos, abre em Marcos 1. Marcos 1. Só para completar aqui, como eu disse, eu já rodei o Brasil. Em 2021 eu joguei só o estadual no Macaé. E passei o ano todo em casa. E Deus, Ele é tão fiel que eu já fiz outras temporadas muito melhor. E esse ano que eu estava extremamente sem perspectiva, que eu joguei pouco, o Senhor me levou para Manaus. E foi o melhor contrato que eu já fechei. Eu nunca tinha ido ganhando tão bem jogando bola. Ou seja, Deus não depende do que a gente faz. Deus, Ele quando quer fazer ou quer abrir uma porta, Ele vai lá e abre. Tem coisas que não chegam através da nossa força. Tem coisas que é o Senhor que nos dá, entendeu? Deus é fiel, e eu sempre falo isso para minha esposa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou deixar uma palavra rápida aqui. Marcos 1, versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu que sou Pedro, vou falar de Pedro rapidamente, não vou me alongar. Hoje eu tenho vivido os melhores dias da minha vida assim, com Jesus, com a minha esposa. Eu sempre falo isso, e não é, quem me conhece sabe que não é da boca para fora. Isso tudo por causa de uma decisão. Quando Jesus me chamou em Itabaiana, eu vi que minha vida estava nele. E eu falei assim, cara, eu vou mergulhar com esse cara. Eu mergulhei, né? Passei por várias coisas, e eu estou aqui hoje. Tudo que eu construí hoje, tudo que eu tenho, foi o Senhor que me deu. E a palavra fala que quando Jesus chamou Pedro, ele não pensou em nada. Ele não quis saber para onde ele estava indo. Ele só não estava satisfeito com a vida que ele estava tendo. E a palavra diz que ele largou tudo, e foi seguir a Jesus. E quantos de nós não temos essa dificuldade? E eu não estou falando aqui de conversão, não. Eu estou falando de gente que conhece a palavra, sabe? Gente que já viveu experiência. Quantos de nós temos essa dificuldade de largar tudo e abandonar Jesus? Mas largar tudo mesmo. Quando eu falo largar tudo, não é ser perfeito. É você não querer saber o que você está perdendo. É você seguir mergulhar de cabeça com Jesus, sabe? E eu creio que essa noite, e quando eu falo para vocês, eu falo para mim. Hoje é uma noite que vai ficar marcada para mim, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor colocou no meu coração que eu tenho que fazer ainda mais. Como eu falei aqui, primeiramente, eu estou extremamente motivado em Deus. E eu quero voltar à essência, sabe? Quero voltar à essência, quero voltar ao primeiro amor. E essa noite é isso, porque quando eu decidi em Itabaiana, não foi só uma decisão que mudou minha vida. O que mudou minha vida foi uma leitura diária, diária, foi uma oração, foi comunhão com os irmãos. É maravilhoso estarmos em comunhão com os irmãos. Nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Eu gosto de viver com pessoas que vivam a mesma coisa que eu, que almejam chegar nos mesmos lugares que eu. Então, nós precisamos disso. E eu quero fechar com outra palavra, de Pedro também, que está em João
João 21. Eu não vou ler tudo não, porque o tempo está... Eu vou ler só o versículo 7. Diz assim, ó. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Só até aí. Pedro foi um cara que se converteu e não olhou para trás, ele simplesmente foi quando Jesus chamou. E viveu muita coisa. Eu posso falar por mim assim, eu já vivi muito milagre, eu já vi cadeirante levantando em igreja, e você sabe quando você vê um milagre. Pedro viveu muito milagre, Pedro viveu com Jesus, viu muita coisa. E quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ficou por um tempo sumido, Pedro ele voltou a pescar. Da onde o Senhor tinha tirado ele, foi para lá que ele voltou. E a palavra fala que quando Pedro viu Jesus de novo, ele vestiu a capa dele, sabe? E eu acho que seja uma noite para... E quando eu falo para vocês, eu volto a repetir, estou falando para mim. Acho que seja uma noite para a gente pegar a nossa capa de novo, sabe? Para a gente realinhar, ver aquilo que a gente está fazendo na nossa vida, sabe? Vocês sabem que uma vida sem Jesus é uma vida vazia, e parece clichê, mas é verdade. Nós temos que estar o tempo todo nos reposicionando em Deus, reposicionando a nossa fé, porque a tendência é que desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, se a gente não parar para orar e ler a palavra, a gente é convencido praticamente pelo mundo, porque nós somos assim, a minoria, porque quem é do mundo mesmo se posiciona e fala. Às vezes a gente fica sem graça de falar alguma coisa. Então, acho que seja uma noite, eu volto a falar, eu falo por mim, acho que seja uma noite para a gente de realinhamento, sabe? Acho que não se trata de você se converter só e aceitar Jesus. Eu acho que a gente precisa, eu me incluo nisso, é uma noite de voltar ao primeiro amor, sabe? Às vezes pessoas, nossos vizinhos, nossos familiares, estão sedentos por uma palavra, por causa de um cuidado. E às vezes a gente está preocupado tanto com o nosso egoísmo, com o nosso eu, que a gente não consegue chegar nessas pessoas. Então, hoje é um dia que eu quero me converter de novo. Eu quero voltar para Jesus de novo, fazer o que eu nunca fiz, buscar como eu nunca busquei, porque isso Deus falou no meu coração, e eu acho que é isso que Deus quer, sabe, da gente. Quer que a gente volte com força. E eu acho que você sabe se Deus está falando contigo. Eu não conheço, a maioria que eu não conheço. E é uma coisa que só você pode saber, só você pode mudar, só você pode buscar. E eu creio que é isso que Deus quer fazer essa noite. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre alinhamento, sabe? Sobre parar de adiar ou procrastinar alguma coisa que você tem que fazer, ou começar, ou voltar. Você sabe, eu sei de mim, da minha vida. E é por isso que o meu testemunho eu falo com autoridade, porque o que a gente sabe de melhor da gente? É a nossa vida. Eu não tenho todas as respostas da Bíblia, eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas da vida. Na verdade, eu não sei quase nada. O que eu sei? Eu sei da minha história, e eu sei do que eu vivo. Então, é isso que eu compartilho com vocês, e são palavras de coração. Deus abençoe a todos. Quem precisar falar comigo, ou conversar, qualquer coisa, eu estou aberto, né? Graças a Deus que eu não sou um jogador famoso, que eu tenho tempo pra caramba. Então, quem quiser pegar meu número para trocar uma ideia também, estou à disposição. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Contem comigo e vamos avançar. Amém? Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.